A paz do Senhor, os irmãos. Vamos dar início a mais uma lição que tem como nome hoje, Cristo, o discípulo e a lei. Espero que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E antes de começar a lição, vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar essa lição. Peço que o Senhor me use para ensinar a todos aqueles que vão ouvir essa live e que vão ver na rede social. Toca no coração de cada um deles e que eles venham aprender da mesma forma que o Senhor tem me ensinado. Toma a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos lá, dar início. O nosso texto bíblico base está em Mateus 5, 17 e 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém. Vamos aqui dar início ao nosso tópico 1, que a nossa introdução primeiro, que diz: depois de tudo o que foi apresentado por Jesus no início do seu Sermão da Montanha, era natural que muitos dos seus ouvintes viessem como um revolucionário, visse como um revolucionário religioso, como alguém que queria destruir a lei e os profetas. Isto é, que queria romper com todo o Antigo Testamento. Entretanto, Jesus faz questão de deixar claro que o seu posicionamento era exatamente o oposto do que estavam supondo naquele momento. Na verdade, ele não viera destruir a lei e os profetas, mas sim cumprir o que dizia a lei e os profetas. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,17. Mas o que significa cumprir a lei e os profetas? O que Jesus queria dizer com isso? Exatamente, e qual a relação entre a vida e o ensino de Jesus e o Antigo Testamento? Hoje vamos ver o tópico 1, que é Cristo cumpriu toda a lei. Então vamos ver o 1.1, que vai falar o que significa cumprir a lei e os profetas. Ao afirmar que viera cumprir a lei e os profetas, Jesus estava asseverando que ele viera para cumprir os mandamentos e as promessas do Antigo Testamento, isto é, seus preceitos e profecia, além de seus símbolos e tipo. Sobre símbolos e tipo, basta lembrar que muito do que vemos nos cerimoniais litúrgico judaico registrado no Antigo Testamento, na lei de Moisés e mesmo em alguns episódios vivido por homens de Deus do passado, registrado também no Antigo Testamento, simbolizavam claramente Jesus e o seu sacrifício na cruz por nós para a remissão de nossos pecados. Então, quando nós vamos ver o Antigo Testamento, ele está totalmente centrado, virado para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo sempre apareceu no Antigo Testamento. Quando nós vamos olhar, analisar e ver os símbolos que aparecem no Antigo Testamento, nós vamos ver que ali vai simbolizar a vinda de Cristo para nos salvar do pecado. A gente vai encontrar Cristo naquela simbologia que os judeus faziam ali na época. A Epístola dos Hebreus, por exemplo, é dedicada quase que totalmente a demonstrar como a pessoa e a obra de Jesus, sua vida, ministério, morte
e ressurreição. Estava simbolizada e tipificada no Antigo Testamento. Exemplo, os capítulos 7 a 10 de Hebreus. Um detalhe importante aqui é que Jesus está reconhecendo nessa passagem que as escrituras do Antigo Testamento são divinamente inspiradas, porque inclusive apontam para ele. Então, aqui em Hebreus 7 ao 10, do capítulo 7 ao capítulo 10, nós vamos ver que Jesus ele está falando que toda a escritura do Antigo Testamento está inspirada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele mesmo, está apontando sempre em sua direção. 1.2. Profecias cumpridas. No Antigo Testamento encontramos várias promessas e profecias sobre o Messias. Em o Novo Testamento, vemos o Messias Jesus cumprindo cada uma delas. A título de amostra, vejamos algum desses cumprimentos. Ele nasceu de uma virgem, como profetizado. O que acontece? Lá em Isaías 7,14 e em Mateus, em Isaías vai falar que o Salvador, o Messias, viria de uma virgem. E em Mateus 1, de 1 a 18, vai confirmar isso. Ele nasceu em Belém. Foi profetizado em Malaquias e Lucas conclui isso, traz a afirmação. Ele é Deus encarnado. Isaías 7,14 e 9,6 vai falar sobre isso. Mas Mateus 1,18 vai trazer ali a confirmação, o cumprimento dessa profecia. Ele entrou em Jerusalém sobre um jumento. Zacarias 9,9 vai dizer, vai profetizar. E Marcos 11, de 1 a 10, vai afirmar isso ali. Ele foi traído por um amigo. Mateus 26, 47, de 47 a 50. João 13, 21 a 30. Como foi profetizado em Isaías 41, 9. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Zacarias profetiza. Mateus confirma. O dinheiro da sua venda, depois de atirado fora, foi para o oleiro, como profetizado em Zacarias 11:13 e confirmado em Mateus 27, 3, 7. Bateram e cuspiram nele em sua morte, como profetizado em Isaías 56, mas confirmado em Mateus 26, 67 e 68. Ficou mudo diante de seus acusadores, profetizado em Isaías 53, 7, confirmado em Mateus 27, 13, 14. Mesmo inocente, ele seria morto para entregar-se como sacrifício pelo nosso pecado. Isaías 53, 1 a 12. Tiraram sorte das suas vestes, como profetizado em Salmos 22, 18, mas afirmado em João 19, 23, 24. Ele foi transpassado, mas nas mãos e nos pés, como profetizado em Salmos 22, 16, e confirmado em Lucas 23, 33 e João 20, 25, 27. E foi crucificado juntamente com malfeitores, e intercedeu por eles, como profetizado em Isaías 53, 12, e confirmado tanto em Marcos 15, 27 e 28, Lucas 23, 34. Os seus ossos não foram quebrados, profetizado em Salmo 34, 20, e confirmado em João 19, 33, 36. O seu lado foi transpassado, como profetizado em Zacarias 12, 10, mas afirmado em João 19, 34. Foi sepultado no túmulo de um rico, como profetizado em Isaías 53, 9, confirmado em Mateus 27, 57 ao 60. Amém?
Estamos agora no 1.3. Jesus cumpriu todos os ritos da lei de Moisés. Tudo aquilo que a lei de Moisés exigia, Jesus cumpriu. Inclusive, ele condenou os fariseus de seus dias porque criavam tradições para descumprir a lei. Jesus submeteu-se até mesmo ao ritual do batismo em águas, criado e ministrado em sua época por João Batista. Ele cumpriu toda a lei por nós, viveu sem pecado, mas mesmo sem pecado, fez-se pecador por nós, levando toda a nossa culpa sobre si no madeiro. Isaías 53:5. Para hoje oferecer perdão e salvação pelo seu sangue e interceder de forma perfeita por nós. Jesus, ele cumpre todos os mandamentos porque a humanidade não tinha como cumprir nenhuma lei. A lei era muito rígida, como nos dias de hoje. Nós não somos capazes de cumprir todas as leis que são impostas para nós. Sempre estamos infringindo alguma lei. Mas o único que foi competente, foi capaz de cumprir a lei, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus olhou aqui para a terra, não viu ninguém que era capaz de cumprir as leis que ele tinha dado para o homem. Então ele envia o seu próprio filho para cumprir essas leis. Foi o único que cumpriu sem pecar. Foi